Recentemente, o diretor Robert Eggers lançou mais uma obra esquisita no cinema internacional. Para um cara que já fez filmes sobre Satanás em formato de bode que sequestra crianças inocentes, realizar um filme sobre um dos vampiros mais famosos seria até que tranquilo. E o vídeo de hoje, sem spoilers, obviamente, é sobre como um vampirão, o Nosferatu, pode também nos ensinar sobre psicanálise de Freud e a filosofia de Nietzsche. Primeiro de tudo, falar de Nosferatu é falar um pouquinho de plágio, porque Nosferatu é o famoso caso do copia, mas não faz igual da arte contemporânea. O filme foi uma quebra dos direitos autorais do livro Drácula de Bram Stoker e quase foi destruído judicialmente por isso. Mas basicamente temos um conde vampírico que não é o Drácula e sim, no caso, o Orlok, pertencente a uma antiga nobreza medieval, mas canseia em sair do seu castelo lá na Baixa da Égua e poder trocar de lugar com algum humano, um mortal, para poder viver uma vida um pouco mais diferente da sua. E é justamente por isso que também a gente precisa tentar entender quais são as motivações das histórias dos vampiros. Mas vamos lá, tudo começa lá na antiguidade. Civilizações como a mesopotâmica e a grega já falavam de seres que sugavam a vida dos humanos. Lilith teve várias interpretações, mas dentro delas, na mitologia judaica, era uma figura temida que atacava crianças em torno dessa questão de vitalidade. Já na Grécia, as impusas e as lâmias eram espíritos femininos que seduziam e devoravam suas vítimas. Ou seja, a ideia de algo ou alguém que se alimenta da essência vital é muito mais antiga do que podemos imaginar. E foi especificamente no folclore eslavo que o vampiro, como conhecemos hoje, começou a tomar uma forma. Na Europa Oriental, acreditava-se que as pessoas que morriam de forma violenta ou eram amaldiçoadas podiam voltar dos mortos. Ou seja, a tradição de vida após a morte, tão conhecida em diversas culturas, tem aqui o seu exemplo talvez mais famoso. Então, tanto na cultura turca e até nos eslavos, a figura dos Úpiors, ou Upir, que daí vai vir a palavra vampiro, eram cadáveres reanimados que atacavam suas próprias famílias e sugavam o seu sangue. E olha só, já durante a Idade Média e Moderna, os primeiros vampiros eram combatidos, de uma forma bem semelhante ao que vemos nos filmes de hoje. Ou seja, o povo exumava seus corpos e enfiava estacas neles. Mas o vampiro só ficou no hype, só virou famoso mesmo, quando a gente tem ali no final do século XIX o livro O Drácula, de Bram Stoker. O Conde Drácula, ele era charmoso, cara, misterioso e mortalmente sedutor. O que é um detalhe muito importante para esse vídeo daqui pra frente, porque a partir de agora o cinema vai abraçar a figura do vampiro. Nosferatu vai surgir em 1920 e junto com ele o gabinete do Dr. Caligari. Era assustador. Já nos anos 90, Entrevista com o Vampiro se tornou um clássico do cinema ao trazer drama e melancolia em torno de um monstro. Seria uma mulher, a então autora Anne Rice, a transformar completamente o mundo vampírico e fornecer uma nova densidade para essa galera. E não podemos esquecer, dos tão amados e odiados filmes e livros da saga Crepúsculo, que transformou um vampiro adolescente que deveria tá fazendo coisas inconsequentes, como tirar notas baixas e beber álcool escondido dos pais, mas na real ele tava parando um carro com a mão ou tirando a camisa e brilhando por aí. E tudo bem, ele é um ser centenário, ele pode fazer o que ele quiser. Mas os vampiros mudaram bastante com o tempo. Só que tem uma questão entre eles que é sempre relembrada: a sua capacidade sedutora de atrair pessoas para a morte. Muitas vezes uma sedução que ignora qualquer moralidade estabelecida e parte até para uma sensualidade justamente para conseguir o que quer. Ou seja, ele usa dos desejos alheios para poder domar essas pessoas, para poder matar essas pessoas. Ou seja, quando o assunto é conseguir o que quer, o vampiro não tá muito se importando com questões de gênero, raça ou classe. Para ele, isso não importa. A qualidade final é a qualidade do sangue. Isso é a de importância para o Nosferatu. Mas beleza, como é que esse monstro fez eu ver o filme 2 vezes em menos de um mês? Bem, vamos lá. O cara é esquisito e sedutor. Por quê? Porque eles vão simbolizar nossos sentimentos mais profundos. A morte, o desconhecido, a sexualidade reprimida. Os vampiros, antes de serem monstros cruéis, eles eram humanos. Cruéis ou não, eles eram humanos. E assim como a gente, eles também têm nossos desejos. Ou seja, eles querem ter poder, imortalidade e até uma certa beleza eterna que sabe que eles não vão conseguir. Só que a eternidade nem sempre é legal. Muitas histórias mostram vampiros que são solitários, presos em uma existência sem fim. É como se fosse um
espelho das nossas próprias contradições até. E Nosferatu é um deles. Robert Eggers é um diretor conhecido pela sua aproximação daquilo que nos dá medo com teorias da psicologia, mais especificamente da psicanálise, principalmente no tocante à questão sobre libido. Para o pensador austríaco Sigmund Freud, as pessoas possuem uma espécie de energia psicológica que dá impulsão a elas. Impulsão ao quê? A realizar certas atitudes. Por exemplo, é uma força que vem de dentro da gente que nos dá um impulso para a gente buscar suprir as nossas necessidades, tanto de sobrevivência, mas também necessidade de desejo, principalmente aqueles desejos que possam trazer um prazer também mais imediato pra gente. Essa força ele chamaria de libido, e nem de longe ela seria algo universal que funciona da mesma forma para todo mundo e que sempre foi do mesmo jeito por séculos e séculos de evolução humana. A libido é algo que sempre tá mudando, ela sempre muda de acordo com a gente, e você já deve perceber isso em você, assim como eu percebi isso em mim. Mas da mesma forma, já deve ter notado que nem sempre podemos nos satisfazer das nossas necessidades e desejos. Muitas vezes apenas porque somos barrados por uma sociedade, porque a sociedade ela existe e ela possui leis e morais que impedem a gente de meter o louco. Ou seja, por mais que eu não goste de alguém, eu não posso sair por aí suprindo o meu desejo de odiar, xingar e até ser violento com essa pessoa. Por mais que a gente saiba que as pessoas ainda fazem isso e teoricamente elas são barradas pela sociedade por cometerem esses atos. Ou seja, a gente deixa de fazer muita coisa apenas porque a sociedade impede a gente de fazer os nossos desejos e pulsões. Em Nosferatu, nós temos, por exemplo, a Ellen, uma típica mulher da baixa burguesia europeia do século XIX. Aquele período não só conhecido como uma era vitoriana, mas também representado pela sua repressão aos desejos femininos, muitas vezes ligados à sexualidade das mulheres. A figura de Ellen retrata essa opressão social, assim como Nosferatu é tal qual um sujeito que ainda não conseguiu suprir suas necessidades de sobrevivência e de desejo humano. O vampiro Orlok vive em um castelo abandonado na famosa região do leste europeu da Transilvânia. Já viveu tempo suficiente para ficar cansado da sua vida ali, até que a sua libido movimenta ele em direção ao corpo e o sangue da própria Ellen, assim como a Ellen tem a libido direcionada a ele. E por mais que você tente argumentar que, peraí, talvez estejamos enfeitiçados ou convencidos por algo sobrenatural, no final, são apenas desejos reprimidos dentro da gente que guiam certas ações da gente. E o filme representa isso. E aí a gente percebe que tanto a Ellen quanto o Nosferatu são reprimidos pela sociedade. A Ellen, pelo mais óbvio, né? Uma sociedade que se acostumou a não aceitar o mundo dos desejos e ambições femininas. Uma mulher que constantemente se vê presa ao longo do filme. Seja por cordas ou pelo espartilho de sua roupa, ela é constantemente reprimida. E a repressão que o vampiro Nosferatu sofre? Bem, é a mais perceptível, né, cara? É um vampiro que vai tirar a vida de qualquer pessoa que ouse passar pelo seu caminho. A sociedade precisa reprimir ele. E longe de mim defender esse cara, né? O único desejo dele é saciar o próprio prazer de matar e fazer coisas terríveis com outras pessoas. Isso tudo porque ele não aguenta tomar um sozinho. Mas enfim, um personagem que também aparece no filme, que quase ali como um protagonista nessa história, é o Thomas, que também é um personagem do Drácula. Um corretor imobiliário que viajou para Transilvânia para vender uma mansão caindo aos pedaços e de brinde a sua esposa. Tudo isso para quem? Pro Nosferatu. Sim, o cara vendeu a alma da esposa pro vampirão. Obviamente ele não faz isso por querer, pelo menos eu acho. Nosferatu acaba seduzindo o Thomas para que ele consiga assinar um contrato trevoso em uma língua totalmente desconhecida, né? Porque se você vê um contrato sendo enviado ou te mostrado a partir deste homem secular, provavelmente faz sentido assinar ele, ainda mais se ele tá escrito em linguagem satânica. Tudo isso porque o grande Thomas, conhecido pelo seu comportamento típico do homem moderno e racional do século XIX, foi convencido pelo conde a assinar esse papel. Contudo, a sedução é uma característica fundamental entre os vampiros, seja ela por meio da sexualidade ou do mero medo daquilo que é desconhecido. Afinal, a curiosidade sempre vai nos fazer tomar péssimas decisões, e a gente vai tentar justificar isso como grandes aventuras. Ao pensar, por exemplo, nas teorias de Freud, o Nosferatu pode ser visto de duas formas. A primeira, como uma personificação dos desejos reprimidos de Ellen. O Eros, no sentido de um desejo mais sexual mesmo, de suprimir uma demanda por criar laços e sentir também em volta de um relacionamento que seja recíproco. E nessas teorias do Freud, aparece também o Thanatos, não apenas o Eros, mas o Thanatos, que seria uma espécie de pulsão pela morte, de desejar aquilo que pode te destruir. São pensamentos e atitudes autodepreciativos
destrutivas ou autodestrutivas que atraem as pessoas. Ellen viveria esse dilema constantemente ao longo do filme, entre o Eros e o Thanatos. Já no próprio Nosferatu, pode ser visto de acordo com aquilo que Freud escreveu em Mal-Estar da Civilização, uma representação de uma histeria coletiva, uma alienação tão antiga, mas ao mesmo tempo tão forte. E como eu tô falando de um filme que se passa na Alemanha, né, citando um psicanalista alemão, falta só um filósofo para poder ajudar a gente. Friedrich Nietzsche criou uma filosofia bem extensa, mas algo dele se tornou uma grande característica dessa filosofia, e que se faz também aparecer no filme. E eu não tô falando do bigode dos dois. Nietzsche se tornou um crítico voraz da cultura e de uma parte da filosofia do nosso ocidente. Para ele, nós supervalorizamos o uso da razão. A gente deu ao aspecto racional um poder que talvez ele não tenha. É só você lembrar, por exemplo, do típico argumento de uma discussão mais básica possível. Aquela frase, precisamos ser racionais. Isso se tornou tão forte que tivemos séculos e séculos de filosofia e pensamento científico elaborando uma tradição que valorizava a razão acima de tudo, negligenciando os aspectos instintivos, passionais e corporais da existência humana. Ou seja, negando tudo aquilo que o nosso deus Dionísio pediu pra gente fazer. O deus grego, que é o deus do prazer, do instinto, do vinho e daquilo que nos faz tomar atitudes, com o nosso lado que ficou conhecido como o lado emocional da vida. Pro Nietzsche, essa ênfase excessiva na razão levou a uma desvalorização da vida e a negação dos impulsos vitais. Valorizamos tanto a busca pela luz, pelo conhecimento, pelo deus grego Apolo, que passamos a desvalorizar certos aspectos naturais da nossa vida. E ao analisar toda essa situação, percebemos que o Nietzsche faz um elogio a uma parte muito específica do filme, em que a gente vê muitas pessoas que são ligadas à fé, que são ligadas a uma cultura e costumes tradicionais, e pouco, mas pouco mesmo, ligados a uma lógica de razão. Em certo momento, por exemplo, a gente vê um grupo de ciganos, um povo fortemente estigmatizado com uma visão preconceituosa em torno do seu misticismo. Mas aqui, eles abraçam essa visão mística da coisa. Eles vivem e usam como suporte na sua vida familiar, até para sobreviver ali como uma ferramenta de defesa instintiva e contrária ao mal, justamente ao mal que os vampiros podem fazer. Entre eles, não há uma revolução tecnológica, muito menos científica para combater falsas crenças sobre espíritos malignos de homens que levantam das suas tumbas durante a noite para se alimentar do sangue humano. É um extremo, um oposto ao protagonismo de Ellen e principalmente do Thomas, que é uma família de classe média urbana alemã, interessada em negócios, comportamento moderno e também constitui uma família aos moldes daquela época. E essa viagem continua quando Thomas também encontra o mosteiro da igreja ortodoxa. Dumnezeule, fă ca acest blestem care se face în numele tău înfricoșător. E ali tem um grupo de freiras e um patriarca que ocupa o local. E logo de cara ele já tem dificuldade de se comunicar com Thomas. Parece que eles falam uma língua ali um pouco de romeno ou russo, não dá pra saber muito bem o que é. Mas ao conseguirem se comunicar com Thomas a partir de uma tradução, ou seja, de uma transposição daquilo que não se entende para aquilo que é entendível na visão do Thomas, eles deixam claro que o canto mais seguro é de fato ali mesmo. É mais seguro se manter na fé do que na razão. E isso logo de cara já traz um desconforto imenso pro Thomas, porque ele não aceita ficar sem respostas. Ele quer entender o que aconteceu, ele quer entender quem é o Nosferatu, ele quer entender o que ele pode fazer com a Ellen, com a sua mulher, e talvez ali, né, optar por não ser racional e buscar uma solução incomodava o Thomas. Ele precisava de uma resposta, ele precisava de luz sobre o caminho dele. Então já nos traz uma dúvida, será que ele realmente poderia ter apenas se salvado e evitar todos os problemas do mundo se ele abraçasse a fé, se ele abraçasse as tradições locais e antigas, ou o caminho certo seria o caminho da razão, o caminho moderno, tecnológico, voltando para a cidade e assim conseguir salvar a sua esposa? No fim das contas, nem importa tanto assim. O que importa é que ele tem um objetivo que é ligado ao emocional e ele não tá muito afim de tomar grandes decisões, ele só quer voltar para sua amada. Mais à frente, o filme ainda nos entrega um personagem novo, o Von Franz, que na verdade, pra história de Drácula ou do Nosferatu, ele não tem nada de novo. Só que aqui, ele é o Duende Verde, né, o nosso grandíssimo William Dafoe. Mas tem uma coisa muito importante nele. Ele é o cara, ele é o famoso maluco, né? Um médico maluco que gosta de estudar o ocultismo e tentar brigar contra os seres sobrenaturais. Porém, ele é o meio do caminho entre a loucura e a sanidade, entre a razão e a tradição, entre o conhecimento científico acumulado e uma busca por conhecer o oculto
e o sobrenatural. Ele representa, talvez, da melhor forma possível, aquilo que o ser humano tenta ser. A nossa forte tendência a buscar, conhecer e agir racionalmente, enquanto que ainda nos vemos presos a um passado divino, cercado de crenças pessoais e uma fé que muitas vezes parece inabalável, que nos faz ir sempre um pouco mais além. Parece que no filme ele se torna uma espécie de sábio louco, que ajuda, mas também não faz grandes coisas. Porém, nem por isso ele deixa de ser importante. E talvez isso sirva pra gente também, uma espécie de tentativa de ser racional ou de ser emocional. O Von Franz talvez seja o personagem ali que melhor se comunica com a gente. Ele é um grande maluco que tá tentando trabalhar e ficar no meio do caminho entre aquilo que é racional e aquilo que é emocional, aquilo que é oculto e aquilo que é científico, aquilo que se mostra e aquilo que pretende viver na noite. Aqui é o Professor Liel, e eu só quis conversar com vocês sobre algumas coisinhas que eu dei aula, sobre Freud, sobre o Nietzsche. São teóricos importantes que a gente aprende na escola e que muitas vezes parece que só fica ali no livro, né? Ou então fica cercado na universidade. Enfim, são tentativas que eu gosto de fazer aqui com vocês e eu tenho que tentar mais. Vai dar um tempo que, sendo bem sincero, eu não acabo postando muita coisa, ou então estou distante de vocês e vocês notam essa distância minha, até porque eu recebo algumas mensagens. Mas aí eu tô tentando me adaptar a essa nova rotina de produção de conteúdo na internet, que é uma rotina bem complicada de se manter, com uma rotina pessoal de problemas e questões a ser resolvidas comigo mesmo. Enfim, aqui é mais um vídeo pra vocês sobre um filme que eu adorei e algumas coisinhas que eu gosto de conversar. Eu espero que a gente se veja futuramente em mais um vídeo, de preferência nessa semana, trabalhando coisas que eu também gosto de conversar e você gosta de escutar. Um beijo, um abraço e até mais.